conversar. É sempre um momento de manhã acordar e conversar com vocês. Hoje a gente tem 2 convidados. Então, nós somos o Núcleo de Empreendedores Jurídicos, nos apresentando para os nossos convidados. Nós temos uma galera muito bacana que todas as terças-feiras de manhã se reúne para conversar e estabelece algumas metas em conjunto. E nós começamos no ano passado, fizemos 1 ano agora de núcleo, então já somos mais do que estou nucleados, somos amigos, né? Então, hoje de manhã, todo mundo já se conhece nessa reunião, né? Vou pular a parte das apresentações, eu acho. Todo mundo já se conhece, né? Ou só eu? Mas o Glauber acho que só conhece a Faline, né? Isso, se pudessem Então, se apresentar, eu conheço a Faline e o Leandro. Então tá, então a gente vai fazer a apresentação. Só um pouquinho que eu tô em home office e tem uma galera fazendo bagunça do meu lado aqui. Levanta, Murilo. Agora vai pro seu quarto. Não, cachorro e criança brincando, não tem noção. Aqui estão fazendo uma bagunça. Então a gente vai fazer a nossa apresentação. Ai, filho, por favor, filho, não é hora agora. Ai, que bonitinho! Ele trouxe o cachorro. Então, meu nome é Marisa Freitag, eu sou advogada, trabalho com gestão de projetos também, e hoje estou coordenadora do Núcleo de Empreendedores Jurídicos. Vamos seguir. Bora. Oi, então. Você, ele já conhece. Sou Tâmara Carvalho Lima, sou advogada, faço parte do Leju. Puxa, falou em se apresentar, a Zábia saiu da reunião, que coisa, né, Savana? Oi, bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Então, meu nome é Savana, sou advogada e também faço parte do núcleo. Bom dia, Glauber. Bom dia, Leandro. Bom, eu sou o Leandro, sou vice-coordenador do núcleo. Trabalho com alguém que você conhece bem, né, que sabe que você deve saber o que eu admiro. Vamos manter o mínimo de respeito nessa sala, por favor. Tá bom, então. Obrigado. Tô gravando, gente. Ok. Pode continuar aqui e concluir. Bom dia, então, meu nome é Júlia, sou participante do Núcleo da CIL Jovem e também do Núcleo de TI. Agora estou participando aí desde março, acredito, do Núcleo de TI. E venho hoje representando o Orion Park para apresentar o edital Nascer para vocês. É um prazer estar nessa reunião. Bom, bem-vinda, Júlia. Então, nós temos a Betana e temos o Glauber ainda, é isso? Eu sou Betana, consultora de núcleos pela CIL, e sejam bem-vindos, eu fico muito feliz com as terças de manhã, porque com certeza eu me divirto, né? Porque quem olha e pensa assim, nossa, núcleo de empreendedorismo jurídico deve ser uma reunião chata, né? Sabe nada. Muito bom agitar a nossa terça de manhã, então. Legal. Prazer, gente. Então, assim, meu nome é Glauber, eu trabalho no Poder Judiciário, né? Trabalho no Poder Judiciário há uns 15 anos já. Trabalho no gabinete de juiz, comecei trabalhando com o juiz Dr. Altamiro em Lages e acompanhei ele ao Tribunal de Justiça, trabalho com ele há 15 anos, chefiando o gabinete do desembargador Altamiro. E, ao lado disso, a par dessa atividade, em 2018 a gente começou uma caminhada empreendedora aí com uma startup da área jurídica. Então, acho que sobre ela que nós viemos conversar um pouco, que vocês me convidaram para conversar, né? Antes de conversar, até assim, até para entender um pouco mais em que ponto que eu focar, enfim, o que falar, eu não tenho muita coisa preparada para falar. Até a Marisa falou que era para contar um pouco da história, enfim, das experiências. Mas se vocês pudessem me falar
antes de eu começar a contar a história, pelo menos, me falar a atividade do núcleo jurídico, quais os objetivos do núcleo jurídico, quais são os focos, enfim, para tentar moldar o que eu vou focar, pelo menos, o que eu posso contribuir, talvez, nessa conversa, né, se alguém pudesse falar um pouco. Olá, Larisa. Sim, sim. Ai, achei que estava mutada. Não, o nosso núcleo, Glauber, ele tem a nossa missão é realmente fazer com que o ecossistema se adapte também, o ecossistema de inovação, ele aconteça também dentro do mundo jurídico. A nossa ideia é realmente fazer com que os advogados de Lages, e, enfim, todo mundo que participa do núcleo, não só advogados, ele é não é multidisciplinar, mas ele é multi no sentido de não são só advogados, é todo o setor jurídico. Então, desde o funcionalismo público que trabalha dentro do tribunal, até o estudante, o bacharel em direito, todos podem fazer parte. Então, falou em ambiente jurídico, é possível de participar do nosso núcleo. A nossa missão é justamente essa, é fazer com que o mundo jurídico saia da caixa, que a gente consiga enxergar as coisas todas que estão acontecendo ao nosso redor e participe dessa mudança. Porque todos que estão hoje no núcleo são pessoas inconformadas, que estavam realmente num mundo jurídico que todo mundo percebeu arcaico já, né? Eu disse muitas vezes e repito, parece que tem poeira em cima, então parou no tempo e as coisas estão mudando muito rápido e o setor jurídico, na nossa visão, principalmente quando nós começamos o núcleo, ele estava completamente parado, né? Então, nós começamos a nos reunir em função disso e evoluímos bastante desde o ano passado para cá. Participamos de bastante eventos e trocamos informações, e isso fez com que pessoas que na época estavam com o dedinho para fora da caixa, hoje já estejam, eu acredito, na minha interpretação, não sei os demais, mas pelo menos a cintura já foi, sabe? Então, pelo menos a gente já sabe que muitas coisas a gente ainda não sabe e quer buscar. Então, não sei se eu fui muito. Expliquei demais, Legal. consegui te mostrar quem nós somos, né? A gente Legal, está ótimo. sempre buscando conhecimento e hoje a gente está começando uma série de busca de Lautechs para entender como uma Lautech funciona, porque todos nós já temos um pouco de experiência de empreendedorismo, nós somos empreendedores, nós buscamos um novo, nós estamos fazendo Startup Weekend, nós estamos, né, nos reunindo, estamos organizando um advogável mundo novo, e nós queremos entender uma startup jurídica, pelo menos eu quero entender o que ela tem de diferente, por que ela é uma empresa diferente, qual é o formato dela, como é que ela anda, né? Então é mais ou menos essa expectativa que eu tenho em relação à tua palestra, que tu nos conte um pouco do teu caminhar, da tua história, da tua experiência, e qual a diferença de uma startup jurídica em relação a uma empresa normal, uma startup normal, que é rotina de muitas pessoas desse nosso núcleo, né? Eu trabalho no Orion, então acompanho bastante startups. A gente quer ouvir um pouco isso de você. Mas antes da gente entrar nessa linha, eu prometi para a Julinha, que está aqui com a gente, que trabalha no Orion também, ela veio para nos fazer um convite, então eu queria muito que a Ju falasse, e depois, se ela quiser já seguir para os outros compromissos dela, ela está liberada. Se quiser continuar com a gente, Júlia, você está super convidada, você pode continuar até o final. Então, queria ouvir a Julinha primeiro, justamente por isso que eu prometi para ela, né, Ju? Então, depois a gente vai entrar nesse teu assunto aí, Glauber, que para nós é muito importante ouvir a tua experiência, realmente a tua experiência em si, tá? Perfeito. Vamos, Ju. Então, já de antemão agradeço aí o convite e por estar aqui presente. Já participei de uma ou duas do Nejur, né? Assim, por, por curiosidade mesmo. Então, já conheço um pouco do pessoal que está aí. Então, eu vou apresentar aqui uma guia. Pegar minha apresentação aqui que fica um pouquinho melhor. Vocês estão vendo? Tá abrindo aí para vocês? Tá abrindo.
Então, tá. Então, como eu falei, eu me chamo Júlia, hoje eu sou gestora do Co-Creation Lab Serra, que é um movimento que acontece em mais 18 cidades aqui do nosso estado. Ele partiu lá de Florianópolis, através de uma metodologia feita pelo professor Salomão, o qual ele é o criador aí desse programa, né? E aí, algumas cidades ergueram a mão e tiveram o interesse aí de passar, de ter também esse processo na sua cidade. E, inclusive, uma das pioneiras foi Lages, que levantou a mão, né, o Orion Park, o Instituto Orion, disse que queria trazer esse projeto para cá, e Joinville também. Aí, a FAPESC e o Sebrae falaram assim, não, já que tem mais cidades interessadas, vamos abrir para o estado todo. E aí, em dezembro, eles abriram o edital do Nascer, né, para que ideias sejam cadastradas aí para que possam participar do projeto Co-Creation, que nada mais é do que uma pré-incubação, né? Então, vou apresentar aqui um pouquinho para vocês, e caso vocês tenham dúvida, podem me perguntarem, tá? Então, o programa Nascer, ele está com as inscrições abertas, né? É um programa de efeito gratuito, né? E aí depois eu passo o link para vocês, e a inscrição é até dia 30 de junho. A gente está na segunda turma, né? Então, ele tem como objetivo apoiar ideias que possam ganhar maturidade e sair do papel. Porque eles identificaram, né, através do ecossistema de inovação e das empresas, das startups que estão surgindo, que os projetos, eles não estão vindo com uma certa maturidade. Ô, Frida. E aí, essa maturidade, eles acreditam que pode ser feito numa pré-incubação. E essa pré-incubação, ela está sendo modelo, no entanto que não existe um outro projeto assim que a gente saiba aqui no nosso país. Então, ele está sendo aí referência, né? Então, como eu falei, já está sendo a segunda edição. Na primeira edição, a gente teve 10 ideias que estão virando negócios, né? Que é o que a gente está fazendo acompanhamento. Esse acompanhamento é por 5 meses, né? Desse projeto. Então, eles têm mentorias, eles têm webinars que está acontecendo agora devido à pandemia, né? Está acontecendo via webinar online. Mas aí eles têm uma plataforma com uma metodologia não linear, o que faz com que todas as ideias, independente da maturidade que elas se encontram, elas se encaixam aí nessa metodologia, né? Então, o edital, ele tem por objetivo selecionar para a participação no programa de pré-incubação de novas ideias inovadoras. Então, essa proposta é de conhecimento tecnológico em produtos, processos, serviços, introdução e exploração no mercado. Mas, assim, fala na questão inovadora, mas são todos os tipos de ideias que você imaginar, que você pode pensar, né, que você só teve uma ideia, conversou com um amigo e quer colocar no papel. Aqui é o momento, aqui é o edital certo para você estar participando. Como eu já falei no início, a parceria da FAPESC, Sebrae, daí o Orion Park, né, e os demais polos das outras cidades, e o Co-Creation de Floripa Lab, né, que daí agora o nosso é o Serra. Então, aqui está o link, é gratuito, no blog do Orion tem mais detalhes, eu também estou disponível para vocês, para caso alguém queira cadastrar a sua ideia, ou sabe de alguém que queira cadastrar a sua ideia, né, a gente tem um passo a passo de como que acontece essa inscrição, na plataforma da FAPESC, né, e aqui eu conto um pouquinho para vocês, para não tomar muito tempo, de como que é o Co-Creation, né, para vocês terem uma ideia de como que é participar desse processo todo. Então, é uma pré-incubadora, ela visa desenvolver o empreendedorismo e transformar as ideias em negócio. Então, ela tem 3 pilares, que é a criatividade, a colaboração e a cocriação, né? Então, é por isso que ela é tão bacana, porque as pessoas, elas né, fazem uma rede muito bacana aí de contatos, as pessoas que estão participando são pessoas muito legais, né? Então, imaginando que cada dessas 18 cidades, 18, 19 cidades tenham, em média, de 10 a 12 ideias, projetos cadastrados, né? Então, a gente tem uma batelada. E há 3 anos ele já está funcionando, então a gente está sendo
um terceiro ano aí, mas com esse diferencial de ter essa parceria gratuita aí com a FAPESC e o Sebrae. Então, aqui é a plataforma, ela se divide aí em três pilares, né, e aí ela vai explorando cada um deles para que a ideia vá se tornando madura aí. Então, aqui é o que é explorado, né, então, o que trabalha mesmo? O perfil do empreendedor, o perfil inovador, o perfil criativo aí de cada projeto, de cada ideia, né. Então, a Frida quer aparecer. Então, o programa Co-Creation, ele é muito rico porque tem network, tem uma rede colaborativa, então a gente faz negócios, faz contatos, se ajuda entre si, né? Hoje, atualmente, já tem mais de 50 webinars na plataforma do YouTube, que tem uma página específica, né, do Co-Creation, com um material riquíssimo. Tem uma plataforma específica de acompanhamento para as equipes que estão inscritas. Então, ali elas fazem exercícios, tem outros materiais lá contidos, né? Tem um processo de mentoria, né? E essa metodologia, ela não linear, por isso que todo mundo consegue aí se adequar aí a esse processo. Então, as pessoas criativas e as pessoas, e não digo criativos, aqueles designers, artistas, digo todos nós somos criativos, todos nós temos essa capacidade de ter uma ideia e de colocar ela em prática. Então, tá aí a grande oportunidade aí de a gente colocar ela no papel, né? Então, basicamente seria isso, de forma bem resumida, de forma bem sucinta, que eu queria passar para vocês. Então, se vocês quiserem cadastrar uma ideia, podem entrar em contato comigo, eu deixo meu contato depois ali para vocês, a Marisa também tem, e se vocês souberem de pessoas que queiram cadastrar uma ideia, inclusive tem uma colega de vocês que eu acredito que ela ainda está participando do Nejur, que ela está inscrita no Co-Creation, que é a Thaís Fernanda, ela está participando, né, do Nejur ainda, né? Oi, tá sim, Ju. Então, ela está participando desse projeto. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, perguntar e ver o relato dela, também fica à disposição aí para vocês. Com certeza ela vai falar bem, né? Tenho a certeza que ela vai falar bem do projeto, né? Então, lembrando que as inscrições é agora até dia 30 deste mês, né? É um projeto totalmente gratuito, né? E vai receber aí toda a orientação e quem sabe aí essa ideia pode se tornar um futuro negócio, um empreendimento aí para a nossa cidade, para a nossa região, que é aí o interesse da grande maioria de nós que somos associados aí à CIL, que queremos ver a nossa região se desenvolvendo, né? É Nossa, isso, que Maria. bacana. Que bacana. Que bom que você trouxe o convite. A gente olha para o Núcleo de Empreendedores Jurídicos e enxerga pessoas com bastante ideias, né? Mas o que eu quero pedir para todo mundo que está na reunião e quando a gente faz as nossas reflexões, para dar chance para as ideias. Porque como nós somos do mundo jurídico, depois eu quero ouvir a opinião do Glauber também, como nós somos do mundo jurídico, a gente tem tendência a sabotar as ideias. Por quê? Porque a gente se apega àquilo que está escrito, àquilo que é lei. E muitas vezes grandes ideias, elas são abortadas em função do que está escrito. Então, a gente, quando tem ideia, você precisa parar, olhar para a ideia pura e simples e não ficar travando a ideia por causa da confecção jurídica que a gente tem hoje, né? De tudo que a gente tem de leis. Porque muitas vezes a lei, ela está ultrapassada também. Então, a lei, ela pode se adaptar. Porque eu sempre digo, se o Uber tivesse parado para observar as nossas leis, não teríamos Uber no Brasil, né? Então, a gente precisa, principalmente nós que trabalhamos no mundo jurídico, conhecemos as leis, a gente precisa fazer esse trabalho diariamente. A ideia veio, eu tenho uma ideia bacana. Mas trava em tal lei. Então, fazer essa reflexão que às vezes deixar a ideia fluir, sabe? Vamos trabalhar a ideia sem essas amarras num primeiro momento, para ver até onde ela vai, porque talvez ela tenha chance, né? Muito obrigada, Ju. Imagina, se tiverem alguma dúvida, alguma outra questão, eu vou deixar meu contato e meus contatos, né, telefone e e-mail, e podem me procurar aí para
para a gente resolver isso. Tem um passo a passo da inscrição, tem todos os detalhes aí, mas é muito bacana participar desse projeto. Inclusive, hoje, o professor Salomão, que é o idealizador, ele vai estar fazendo uma live diretamente do canal do YouTube do Co-Creation, diretamente ali do Orion, ele vai estar presente no Orion, mas gravando essa live, explicando como que é você escrever uma ideia, né, passar essa ideia para o papel. Então, todos estão convidados também a participar, hoje às 5 horas da tarde, pelo canal do YouTube do Co-Creation. Bacana, bacana. Ok, alguém gostaria de fazer uma pergunta agora para a Ju? Senão a gente já passa para o nosso próximo tema. Alguém? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, eu tenho o telefone da Ju, é só me falar, eu passo contato. Deixei ele. Obrigada. Acho que é isso que realmente é sentido no meio da criação, né? Eu acho que são iniciativas dessas que facilitam facilitam o surgimento do ecossistema e o surgimento de um conjunto de ideias funcionando e acontecendo, né? Eu acho que a inovação cresce muito em ecossistema, né? Na troca e na conversa e se ajudando, enfim, vendo pontos diferentes da mesma ideia. Então, a importância da rede, para mim, sobretudo, é muito claro, assim, a importância que a rede tem no circuito, no ciclo de inovação. E esse tipo de iniciativa, além de ajudar num momento... A jornada empreendedora inteira, ela é muito solitária, né? Mais que a gente, às vezes mais, às vezes menos, mas ela é muito solitária. E essas oportunidades que tem, esses programas que dão oportunidade de a gente, principalmente, trocar ideia e saber o erro do outro, ou conversar sobre o erro do outro, permite que a gente, pelo menos, não tome os mesmos erros, ou quando se tomar os mesmos erros, consegue identificar eles mais fácil para contornar o mais rápido possível. Então, parabéns pela iniciativa e fico feliz de na minha terrinha tá surgindo essas luzes de inovação, né? Obrigada, então, pela oportunidade. Isso mesmo, é uma rede que faz com que a cidade se desenvolva, né? Eu vejo aí com bons olhos aí, e a gente sabe da experiência que está acontecendo, por exemplo, há 3 anos em Florianópolis, e que está sendo bem positivo, então eu acredito que tem tudo para somar aqui para a nossa cidade também. Então, obrigada, uma boa reunião para vocês e até mais. Fico à disposição aí no que precisarem. Obrigada, Ju. Prazer, né? Obrigada, beijo. Beijo. Estou sempre anotando alguma coisa. Legal, bem bacana. Sim. Acho que tem tudo a ver com a nossa conversa, né, Glauber, hoje de manhã, porque é mais ou menos assim que a cidade está andando, e a gente está se encaixando nesse mundo, a gente faz parte disso. Eu, pessoalmente, amo Lages, porque eu me apaixonei por Lages no momento que eu vi o quanto as pessoas estão preocupadas em ser melhores, em buscar juntos, sabe? Então, o associativismo, o desenvolvimento do parque tecnológico, as startups surgindo, esse trabalho pesado que o parque faz em relação ao ecossistema mesmo, para que surjam novos empreendedores, não só o parque tecnológico, mas a ACIO, o SEBRAE, toda o CDL, toda a cadeia de Lages, eu digo, de pessoas pensantes estão preocupadas em desenvolver o ecossistema, em puxar, sabe? Então, não é só o que eu faço melhor, não. Vamos ajudar todo mundo para que juntos nós sejamos mais fortes. Então, isso é bem bacana, é o que está acontecendo aqui. Pelo menos eu tenho percebido, desde esse momento que eu entrei no associativismo, acho que foi mais forte em mim também. Então, é muito bacana a gente estar num lugar assim, num ambiente assim, com pessoas assim, né? Então, a gente quer ouvir de você, essa jornada solitária do empreendedor que você falou. Conte-nos a respeito da sua startup jurídica, como que foi esse empreender, como está sendo esse empreender, em que fase de startup você está, você já validou,
seu problema, sua solução? Você já está no MVP? Já passou do MVP? Como é que tá? Já está escalando? A gente quer saber de você. Conte-nos, por favor. Legal. Então, assim, vou contar mais ou menos como é que surgiu a ideia. Eu comecei a conversar, eu trabalho em gabinete, sou concursado do Tribunal de Justiça, né, e trabalho na área jurídica, no gabinete do desembargador há 15 anos, 16 anos já. E minha atividade lá estava pensando nisso, fazendo a reflexão essa noite, inclusive, assim. Minha atividade lá, nesses 16 anos, em termos de prática, né, que é análise, minuta de decisão. Como a gente trabalha na assessoria, minha atividade principal é ajudar na minuta das decisões. Nós temos um time de colaboradores que faz essas decisões, faz essas minutas, e eu, de alguma forma, pela estrutura que a gente trabalha, faço a revisão das minutas e discuto com o desembargador, e, enfim, faço essa discussão com os assessores e com o desembargador sobre as minutas, que, no fim, são levados a julgamento e o desembargador julga nas câmaras. E como processo de trabalho, fazendo a reflexão ontem, fica muito presente de que em 16 anos, né, então de 2004 que eu comecei a trabalhar até hoje, em essência não mudou muita coisa a forma de trabalhar, o que é aterrorizante. Então, no fim das contas, o que o assessor faz? É olhar um processo e levantar as teses, as discussões que estão vivas ali para serem respondidas pela decisão, e aí no processo de trabalho tentar lembrar o que ele já fez igual, porque, enfim, o que ele fez igual é aquilo que o desembargador entende, no mais das vezes, né? Claro que sempre é renovado com alguma alteração legislativa ou jurisprudencial, mas o primeiro passo é lembrar o que fez igual, para utilizar aquele trecho da decisão, o modelo de decisão, né, para analisar esse processo. Quer dizer, em 2004 até hoje a gente continua fazendo a mesma coisa, que é levantar olhar o processo, ler, ver o que está escrito, levantar as teses. Em essência é isso que é o direito, né? No menor grau, os advogados também fazem alguma coisa parecido com isso. Quando atendem aos seus clientes, eles analisam o que tem e aí buscam no seu arcabouço de conhecimento aquilo que já fizeram para ver se consegue responder, senão eles vão estudar para responder a situação particular do cliente. Mas no judiciário que a gente é provocado a responder isso, esse processo de analisar e ver o que tem julgado é um processo que continua sendo igual. Antes tinham tudo em documentos do Word, lembrava, consultava lá, entravam por um e respondia, e hoje tem um SAGE que também não faz muita coisa muito diferente disso, que é lembrar, consultar o que você já fez para responder as questões jurídicas. Então, e por outro lado, eu acho que isso é muito presente lá no início da caminhada da criação da startup. A gente está acostumado no nosso dia a dia, a tecnologia está muito presente, né? Está nas mãos, né? No celular a gente está com inteligência artificial, está com uma experiência de usuário muito diferente de tudo aquilo que a gente consome como produto, e acredito que vocês também devam sentir em alguma medida, por exemplo, no consumo dos produtos que vocês pagam para os escritórios, sei lá, de gestão de processos nos escritórios, né? A experiência que vocês têm nesses sistemas que vocês pagam para gerir publicação, gerir os processos que têm pendentes no escritório, e o grande diferença que tem entre esses sistemas e os sistemas que a gente usa no celular, que tem uma experiência de usuário absurdamente muito maior, né? O exemplo da Uber, né? Você não precisa dizer onde é que você está, você não precisa dizer o teu cartão, você não precisa dizer cadastrar nada, você entra ali, abre o aplicativo e diz, eu peço um carro e um carro vem, né? Com toda a experiência que ela proporciona, né? Então, a gente faz a reflexão, a gente sente a diferença do que a gente tem de produto para consumir no Poder Judiciário e o que a gente está vivenciando todo dia na nossa... enfim, a tecnologia que está disponível para a gente todo dia.
E aí foi da onde surgiu essa inquietação, né? Na época, eu me recordo, o Luiz Felipe, filho da professora Nara, começou a trabalhar com a gente lá no Tribunal de Justiça. A gente começou a fazer algumas reflexões sobre como a gente era atrasado no Tribunal de Justiça em relação aos produtos, ao que tinha para trabalhar. E aí houve um hackathon na Softplan, que é o Global Legal Hackathon, o maior hackathon de legal do mundo, né? Acontece em vários lugares ao mesmo tempo. Ele me convidou para participar, e aí foi mind-blowing, né? A gente foi para lá e a cabeça explodiu, porque viu que era aquelas inquietações que a gente tinha, reuniu com muita gente que tem muitas inquietações e viu que era possível pensar alguma coisa diferente, ou criar alguma coisa diferente, né? Eu acho que esse papel que esses Startup Weekend faz nas pessoas é um pouco do que eu senti lá. Eu vejo o meu cunhado, o Luiz, sentindo a mesma emoção que eu senti quando participei do programa, ele sair transformado em relação à vivência dele, que tinha antes, ou as possibilidades, ou os limites dele, né? Você vai para o Startup Weekend, você se renova, você quebra a casca e se renova. Claro que isso, depois o dia a dia vai consumindo aos poucos a nossa energia, a nossa capacidade de conseguir produzir, mas de tempos em tempos a gente consegue, o participar desses eventos nos torna de novo com a vontade de fazer, né? E aí a gente participou daquele hackathon, ficamos gerindo algumas ideias, pensando, gestando algumas ideias, não gerindo, mas gestando algumas ideias, e surgiu um segundo hackathon. Isso foi em abril de 2018, e surgiu um segundo hackathon em julho de 2018, que foi o Floripa Lautech Hackathon, também muito parecido com o primeiro. E quando a gente foi para esse, a gente já tinha algumas ideias na cabeça, algumas propostas de valor, algumas coisas que eram possíveis de entregar, algumas dores, na verdade, sobretudo, mais identificadas, né? Nesse meio tempo comecei a pensar que dores que a gente podia atacar, e eu tinha uma dor tenho a dor até hoje muito presente, que ao meu ver o sistema jurídico está jogando fora, depois eu falo um pouco mais sobre isso, jogando fora a tábua de salvação dele, que são os incidentes de resolução de demandas repetitivas. Os tribunais subutilizam esse procedimento de julgamento, essa forma de julgamento. Então, a gente foi para esse... no primeiro a gente ficou em segundo lugar, ganhou a premiação em dinheiro, enfim. A gente foi para esse segundo hackathon, ficou novamente em segundo lugar, teve premiação em dinheiro, mas principalmente premiação em serviços. E aí no final do Floripa Hackathon, no domingo, a gente estava tomando cerveja, festejando, e aí surgiu a ideia, por que não? Né? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai deixar morrer essa ideia, vamos tocar. E aí a equipe, que eram 6 pessoas que tinham participado do programa, decidiram tocar, e aí virou isso que nós caminhamos de lá para frente. Assim, teve 6 pessoas que começaram, um já não entrou no começo, e aí ficamos em 5, 2 pessoas saíram no meio da caminhada. Hoje a gente encaixou o time em 3 pessoas, e de agosto de 2018 até hoje o crescimento foi, em termos de ser startup, na minha leitura foi muito grande. Assim. Em que momento que nós estamos? Foi a pergunta que a Marisa fez. Nós estamos no momento do go-to-market. Na verdade, nós temos algumas... estamos saindo para o mercado. Eu estou fazendo esse momento ontem. Semana passada eu fiz contato com alguns tribunais. Essa semana minha tarefa no Scrum da semana é fazer contato com mais 2 tribunais. Então a meta é fazer dois tribunais por semana, até que o primeiro levante a mão, porque nós fizemos uma prova de conceito no Tribunal de Santa Catarina, mas a gente precisa fazer uma segunda prova de conceito com um tribunal que não seja o que eu trabalho, para, em troca, cumprir um dos requisitos da lei de dispensa, lei de licitações, da inexigibilidade de licitação, que é ter um atestado de capacidade técnica. Então, a gente precisa entregar, quer entregar para um tribunal de graça o uso do nosso produto, em troca, na verdade, do atestado de capacidade técnica, para que, fazendo um case com esse tribunal, a gente possa sair para os outros tribunais e aí vender o produto por inexigibilidade, porque até o momento desconhecemos um produto similar no mercado, né?
Então, não sei, eu vou falando, gente, vocês, se surgirem dúvidas, vocês perguntem, por favor, até para não ficar muito mais chato do que é um monólogo. Mas É hora também da Faline tirar as dúvidas ouvir. dela, porque a gente não conversa muito sobre o assunto. Ela acompanha algumas coisas, mas eu não sou muito de falar. Então, Não talvez, é de falar. Como assim, Glauber? no contrário dela, eu não sou de falar. Ô, Glauber, Oi, olhando. oi, fala um pouquinho como é que é essa convivência entre a tua atividade profissional tradicional, digamos, e a tua nova atividade. Isso é uma luta, né? É um esforço diário, assim. O que aconteceu? A gente criou a startup em 2018, ela ficou ali sem sair muito do papel, só pensando, estudando até o final do ano de 2018. Em 2000, fizemos algumas conversas com alguns investidores, conseguimos um investidor. Em 2019, a gente começou a trabalhar com uma pessoa full-time, dos 3 do time, uma pessoa é full-time, nosso desenvolvedor, e eu e o Luiz somos part-time, trabalhamos no tribunal e temos a atividade da startup. Em maio do ano passado, 2019, eu recebi a nossa startup foi selecionada para participar do BNDES Garagem, e aí eu consegui, com o meu chefe, que apoia muito a ideia, licença prêmio, coisa que no Tribunal de Justiça é muito difícil conseguir, e meu chefe me autorizou sem licença prêmio. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei 5 meses trabalhando, incubando a startup no Rio de Janeiro. Foi um momento de muito crescimento dentro da startup. E aí, no final do ano, novembro, eu voltei para o gabinete, e agora está sendo essa luta de conseguir dar conta dos dois ao mesmo tempo. Não à toa que faz desde o ano passado que eu não vou para Lages. Então, eu nunca tinha ficado tanto tempo sem ir para Lages, né, ver o pai e a mãe, enfim, a Faline e a Mari e os cunhados, e as crianças. Claro que nesse meio tempo também veio a Covid, mas são 6 meses já que eu não os encontro. Porque acorda, né, 9 horas temos a reunião do time, a gente implantou uma metodologia ágil, que é o Scrum, dentro da startup, né, que nós temos reuniões todo dia, reunião de 15 minutos, falando o que fez no dia anterior, o que ia fazer no dia para o dia seguinte, e toda segunda-feira nós temos a reunião semanal, que é levantar o que a gente fez e o que a gente vai fazer na próxima semana. Então, isso é um dos métodos ágeis. A gente fez várias adaptações, enfim, mutatis mutandis, como gosta de se falar dentro do direito, para a gente conseguir linkar com a nossa realidade, mas isso, trabalhar todas as horas do dia, praticamente, porque trabalha de manhã na startup, e aí trabalha das 11 até as 7, 8 horas da noite no Tribunal de Justiça, porque minha posição também é uma posição que ela ultrapassa os horários, as horas de trabalho, porque como é gestão, tem que ficar pensando o tempo todo no que tem que ser feito, como está sendo feito, o que tem que melhorar. E à noite trabalha de novo na startup, né? Ou estuda, ou faz alguma coisa, então full time, né? Como não tenho filhos, meus gatinhos, nossos gatinhos, então acaba que eu consigo dar essa atenção maior. Mas o Luiz também, o Luiz tem 3 filhos, e eu não sei como é que ele consegue também tocar e fazer e produzir muito mais do que eu produzo no mais das vezes com os 3 filhos dele. É uma luta, mas é possível. Vai no ritmo que certamente não é um ritmo igual ao que eu estava quando fazia full time, mas não é motivo para deixar de fazer. Enquanto a gente não alcança o full time, que provavelmente eu vá conseguir, sei lá, depois da segunda, terceira venda, dentro do nosso planejamento, a gente tem um planejamento, né, uma análise de sensibilidade da empresa. Quando vender o primeiro produto, quando vender o segundo, o Luiz sai full time, então tem uns encaminhamentos assim. Enquanto não houver essa implemento, não é possível pensar em full time. Enquanto isso, a gente trabalha. O Glauber, e comenta aí para nós qual é a diferença entre você trabalhar, claro,
existe, mas a sensação e a forma como você enxerga o judiciário e o teu trabalho agora, com a burocracia, engessado, o horário, as pessoas, o procedimento, que a gente sabe que o judiciário, de fora a gente sente isso do judiciário, e lá dentro você agora, com a tua visão de startup, com a tua visão de empreendedorismo, com a tua visão do que tem para melhorar, do que podia ser feito, e você se sentir de mãos atadas lá dentro, isso não é frustrante para você? Isso é todo dia um exercício de compreensão e tentar mudar aquilo que eu consigo mudar, pelo menos ao meu redor ou naquilo que eu posso. Porque tu fica nadando contra a correnteza, né? Imagina, porque é toda uma estrutura que não vai ser você quem, né? Não, é uma pessoa com uma visão diferenciada dentro de uma estrutura, trabalhando todos os dias naquilo, qual que é só para complementar, se a tua visão mudou muito antes e depois em relação à tua atividade no judiciário como um todo? Eu sempre fui eu fui descobrir depois que fui para sair para o meio de empreendimento, né, que tinha uma palavra para minha inquietação, que e porque eu fazia, que era ser empreendedor. Então, eu sempre, desde o início, quis criar coisas e fazer coisas, e sempre estava tentando achar coisa para fazer diferente do que melhorar os processos. A ida para participar do programa e, enfim, viver esse aprendizado do empreendedorismo potencializou essa visão que eu tinha, né? Essa vontade de mudar as coisas que eu tinha, né? Eu me lembro, mudando um pouco de panorama, eu me lembro no Rio de Janeiro eu estava num bar com a Milena foi me visitar, e eu estava dando consultoria para o músico do bar lá, para dizer como é que achava que ele tinha que pedir as músicas, porque da forma que ele estava pedindo as músicas estava interrompendo e o pessoal não estava se mexendo. Então falei para ele fazer por startup, no final das contas fazer por WhatsApp, no final das contas a gente estava dando consultoria no intervalo do bar com o que eu via que podia ser mudado. Então toda hora ver oportunidades e coisas que podem ser melhoradas como experiência de usuário, como design do produto, design do serviço. Isso acendeu essas luzes, assim, ficou mais claro para mim as oportunidades que se tem no mundo, assim, ver negócios em várias possibilidades, né? Não tem abraço para querer abraçar mais de uma, mas certamente o quanto me aumentou essa vontade de mudar as coisas e ver as diferenças, o que podia ser melhor, foi absurda. Como eu disse, é um exercício de todo dia se acalmar, falar, não, peraí, isso não adianta querer abraçar, porque você não vai conseguir, mesmo assim, algumas coisas a gente vai abraçando e vai tentando resolver, né, no entorno, sobretudo no gabinete. Assim. De alguma medida, implantei método ágil no gabinete, a gente melhorou nossos processos de trabalho no gabinete, seguindo a ideia do Scrum, de evitar desperdício, coisas que hoje são impensáveis, assim, como que a gente trabalhava mal, e aí eles na última reunião que a gente fez, eles concordaram, assim, é absurdo o que a gente fazia antes e como trabalhava mal, né, em relação à produção, revisão, criação de modelos, e em relação à forma, e o que a gente implantou para o gabinete. E, assim, sobre a cultura, né, a cultura, pensemos, o que você estava falando sobre o setor jurídico, a área jurídica, né, é muito ecumênica, nós somos muito cerimonialistas, né, o Luiz tem uma frase boa que ele fala assim, no lugar onde as pessoas usam, claro que não é no Brasil, mas no lugar onde as pessoas usam peruca para julgar, né, como nos tribunais europeus, ou no lugar onde se usa toga para trabalhar, né, para fazer sustentação oral, para julgar, você já vê o quão ecumênico, quão cerimonialista né, tradicionalista o trabalho, né, o entorno, né, toda a aura. Então, somado a isso, nós temos
o fato de no poder público ser mais fácil dizer não, né? Por que vai dizer sim se o não está mais fácil, né? Isso acho que não é só no setor público, todo mundo tem, em alguma medida, essa aversão à mudança, ou não é sempre mais fácil para dizer, né? Então, em vez de perguntar, quando surge uma ideia, você perguntar por que não, né? Porque, quem sabe, né? A gente fala, não, é mais fácil dizer o não e segue, é muito mais cômodo, né? Então, soma esses fatores todos e a gente vê o quanto é um pouco engessado, assim, as ideias e aquela coisa, mas se já está funcionando assim, por que mudar, né? É o contrário da inovação, do incremento, a inovação como um incremento gradual, né? Que existe a inovação disruptiva, aquela coisa que do 0,1 que o Peter Thiel fala, que não existia aquilo e passou a existir, isso foi disrupção, né? A Uber é um pouco disso, né? Não existia nada daquele sentido, foi criado, teve uma ideia, o Easy Taxi também, e passou a existir aquilo, né? Mas existe a inovação gradual, né? Que é feita em ciclos e ela depende existem métodos para fazer essa inovação, que vamos pensar uma ideia nova, vamos testar essa ideia nova, os métodos trabalham com isso. E aí nós vemos se funcionou como foi, vamos gradualmente mudando, daqui a pouco você tem uma coisa totalmente diferente do que você fazia antes, né? Você consegue, com inovações graduais, assim, também gerar valor, entregar valor e gerar os valores que uma startup busca gerar, seja riqueza, seja valores para o mercado, seja valor de produto para o mercado, né? Então, no judiciário tem muito disso, assim, de a gente propor ideias novas e falar assim, mas está funcionando por quê? Por que a gente vai mudar se está funcionando? E o outro lado também tem um ponto que, assim, existe muito mais demandas entrando do que aquilo que é possível responder. Então também não tem muito tempo para levantar a cabeça e conseguir pensar em inovações. Eu acho que todo mundo vive isso, um pouco disso, assim. A gente não tem o tempo para aquele ócio criativo ou para, né, imaginar o que se eu mexer hoje, às vezes até pensa nisso, mas não consegue botar no papel porque vai ter um custo para colocar no papel e fazer, e tem sempre um custo. Então, passa por isso, eu acho, de existir uma estabilidade que a gente não quer tirar para não ter risco de perder, e uma comodidade de por que vou dizer sim, ou tentar fazer uma coisa que é duvidosa se está funcionando do jeito que está. É mais ou menos o que eu estava pensando em te perguntar, você respondeu, né? Porque ao mesmo tempo que você teve uma pessoa que você citou aí, que teu chefe te concedeu licença prêmio, te apoiou, eu imagino que deva ter muita resistência também de outros lados, né? Isso aí não te fez esmorecer, imagino. Com certeza, tem e muita gente não entende, inclusive, assim, muita gente critica, muita gente não entende, muita gente, e de certa forma não deixa de ser uma loucura, né? Eu sou concursado e estou numa situação confortável e está trabalhando com uma startup que tem um cenário de sabe-se lá o que vai acontecer pela frente, mas que longo prazo pode ser que vire incompatível com a atividade que eu tenho hoje, em termos de conseguir tocar os dois com qualidade. Então, mas você percebe essa resistência aí, alguma coisa a ver com as gerações, tipo, as gerações mais antigas, mais resistentes, e as mais novas estão mais abertas a isso dentro do judiciário? Ou essa resistência por igual? Eu não sei se dá para falar em gerações, porque também quem entra no judiciário, mesmo de geração mais nova, eu acho que se adequa, eu tenho um pouco do perfil do que é o sistema. Então, quando eu fico falando de inovação, seja para os mais velhos, seja para os mais novos, eles parece que a comodidade ou aquela ideia de para que mexer no que está funcionando, ou parece que está bom, não precisa mexer, continua igual, assim, né? Existe um grande movimento de inovação nos tribunais. Mal sabem eles que não tá bom, né? Oi? E mal sabem eles que não tá bom, né? Não, e é aquela coisa de centrar no usuário, né?
como um pouco está fechado, tenta vencer os processos só, não para, talvez para pensar quem que é o usuário e quem que é o serviço tem que ser centrado em quê. Eu acho que pelo fato de ser um setor público, e isso acho que não é só do judiciário, acho que todos os setores públicos passam por essa crise também, acaba que não tem uma relação, uma conexão tão grande com o usuário, né? Ou aquele que recebe a prestação de serviço. No empreendimento, no mercado, se você não fizer e desfizer e tiver mais alinhado com o usuário, você não sobrevive no mercado. E no setor público, você pode ter um descolamento, acaba tendo uma barreira que te permite ter esse descolamento com o usuário. Você não quer saber se com o seu advogado, não digo que, assim, não vou ser extremista no sentido, não quer saber se o advogado está feliz ou não está feliz com o sistema, mas porque há ações para saber, mas a preocupação não é sentida no bolso da forma que é no mercado, né? Na sobrevivência do sistema na forma que é no mercado. Então, está mudando muito isso. Eu conheço iniciativas, vários tribunais estão criando laboratórios de inovação, criando ciclos de inovação. O Ademir Piccoli é um advogado aqui do Rio Grande do Sul, ele é um dos grandes entusiastas disso e está capitaneando atividades dos tribunais de criar essas inovações. O CNJ também está fazendo isso. Teve agora o Expojute, que foi um evento nacional com vários tribunais falando suas experiências. Então, já começa a surgir essa ideia, ficar mais forte essa ideia de usuário como centro da atenção, né, como centro da preocupação, e os processos começam a ser moldados, os processos de trabalho, os processos de entrega de valor começam a ser moldados com o usuário no centro. Mas é um processo, né? Isso vai demorar para conseguir se consolidar, mas hoje é melhor do que ontem e amanhã certamente vai ser melhor que hoje. Há luzes aí para que as coisas melhorem, sim. Nossa, que bacana, Glauber. Eu tô aqui só ouvindo, bem quietinha na minha, mas muito bacana ouvir a tua experiência e para mim a dúvida esclareceu perfeitamente, assim. Não importa se é do mundo jurídico ou não, o caminho da startup é o mesmo, né? Então, essa coisa que eu tinha antes da nossa reunião, será que a startup jurídica ela segue um caminho diferente? Eu entendi com a tua explanação que não, é o mesmo caminho, é o empreendedor solitário, é o trabalhar fora da hora, é o buscar o problema, buscar a solução, validar esse problema, essa solução e gerar teu MVP que você está rodando ali, testando gratuitamente para ver se vai dar certo e acreditar na ideia, não desistir dela, sabe? Então, é o mesmo caminho, é o sofrimento que pode, que muitas vezes ele nos desenvolve quando a gente menos espera, né? Eu achei muito bacana a tua história. Vou passar a te acompanhar, torcendo para que dê certo a tua startup, né? E eu acho, nossa, fiquei bem feliz de ouvir você trabalhando dentro do tribunal, você como um servidor que podia estar muito bem dentro da tua zona de conforto parada, e não, você está mexendo, você está nadando contra a corrente, que nem diz a Faline, você está fazendo a sua parte, então te elogio bastante em relação a isso, porque querendo ou não, os seus colegas ali, você está tirando eles também da zona de conforto, e isso é um processo que não para, né? Então eles olham para você e falam, nossa, o Glauber está construindo uma startup, por que eu não posso também, né? Quem sabe eu posso também, vou botar minha ideia para rodar também. E daqui a pouco isso vira uma corrente do bem e quando vê a gente vai ter um monte de startups jurídicas aí ajudando o mundo jurídico que, como você falou ali, muito bem colocado, ele está sempre parado e pensando que a zona de conforto é o melhor lugar. E eu acho que tem um pouco a ver com a situação da gente precisar também ter segurança jurídica, não pode toda hora ficar mudando uma lei, toda hora ficar mudando uma forma, um processo, porque muita gente é envolvida, né? Então, acho que um pouco do receio que a gente tem no mundo jurídico de mudar é
tá preso a alguma coisa que é certa. E o mundo de startup nada é certo, tudo muda o tempo todo, né? Então, essas duas coisas se misturando, a tendência é que saia uma coisa muito bacana dali. Eu fiquei bem feliz, anotei aqui o caminho igual, né? O caminho igual. Você precisa do mesmo tipo de mentoria, de consultoria, você também está preocupado no como é que você vai atingir os seus números, e enfim, isso foi muito bacana. Nossa, fiquei bem feliz, assim. Posso perguntar um negócio? Claro, Faline, vai lá. Glauber, nessa tua caminhada aí de se de conhecer gente, essa caminhada que tu fez até hoje, os nomes que você poderia nos indicar de empreendedorismo jurídico, para que a gente vá atrás, para que a gente conheça, que leia sobre, veja o que estão falando, quem são as pessoas que você indicaria da tua capacitação, do teu conhecimento nesse teu caminho aí que tu fez, para que a gente possa ter um norte. Vamos ouvir o que fulano está falando, vamos ver o que ciclano fala sobre empreendedorismo jurídico, quem tem alguma indicação que você faça? Assim, existe uma... Eu vejo que tem uma boa divisão aí de águas em relação ao proposta de valor, o que é entregue, né? Como a gente está no mundo jurídico que eu chamo para dentro do balcão, na verdade é uma solução B2G, né, para o governo, eu acabo olhando mais para esse meio, né, o que está sendo feito, o que está sendo falado dentro do governo, que é o mercado que eu quero atacar. Para a área jurídica, fora do balcão, B2B, B2C, tem várias pessoas que trabalham, que vem à cabeça assim, tem o pessoal da B2L, que eu acho que é um grupo que é interessante conectar. Eu não sei quão ativo eles estão em termos de... Eu sei do Bruno, que é um dos fundadores da B2L, ele está hoje muito empenhado na startup dele, pelo que eu vejo deixa eu ver como é que é o nome dele aqui completo. No LinkedIn, que eu acompanho, eu vejo que ele está movimentando mais a startup dele do que... Deixa eu ver. Bruno Feigelson, eu vou colocar aqui no negócio, vou botar no chat. Ele é uma pessoa que ele estava à frente, eu não sei o quanto ele está se movimentando hoje com o ecossistema, mas a B2L ela tem atividades na área jurídica, né? A Associação Brasileira de Lautex e Legaltex. Ela tem atividades e acho que vale a pena acompanhar o que eles têm feito, o que eles têm conversado, o que eles têm defendido. E nomes de pessoas que estão ligadas à B2L. Eu vejo mais, assim, de jurídico. Eu tenho mais pessoas talvez ligadas ao empreendedorismo geral, né, do que jurídico. Porque aquilo que a Marisa falou, o empreendedorismo jurídico é o empreendedorismo geral, com algumas peculiaridades que acabam sendo feeling de cada uma das atividades. Assim, dentro do judiciário eu vejo alguns movimentos e vejo como está andando, o que está propondo, o que está fazendo. Essa leitura eu tenho feito para tentar ver onde que a gente se encaixa nesse mercado. E certamente os produtos advogados também têm né, o advogado para a área jurídica, área de contratos ou área cartorial, também vai depender do que acho que esse é o final. E trazer alguém para falar sobre isso, acho que é muito mais colher a experiência da parte geral, que pode aproveitar todos, do que de uma parte pontual de eu falar o que é o mercado, né, a posição nossa no mercado, porque isso acaba não, de certa forma, só vai aproveitar alguém que vá atuar no B2G, né, vendendo para governos. A gente teve contatos com outras Legaltex, a gente teve contato com o Thiago da DBJus, lá na nossa aceleração em São Paulo,
com a Brasil Lab, que é só de GovTechs, e mesmo sendo um negócio, uma Legal Tech também, a gente via que ele tinha problemas de meio igual a gente, que é problemas, levantamento de dados, nuvem, processamento de linguagem natural, inteligência artificial, são problemas que são comuns para quem trabalha com palavras, com textos, mas o mercado é tanto diferente que acaba não se comunicando, assim, né? Eu não consigo trazer, no fim, depois de encolar tudo isso, eu não consigo te dar nomes que te ajudem, indicar pessoas que te ajudem no mercado jurídico. Acho que... Mas Glauber, fique à vontade para pensar nisso, porque isso é uma dos nossos objetivos aí, é trazer esse pessoal, como a gente está trazendo você aí, para passar suas experiências. Uhum. Então, isso eu sei que às vezes pode não te ocorrer agora, mas daqui a pouco fique à vontade para sugerir. Eu vou pensar sim, eu vou pensar agora, a partir desse momento, com essa demanda, eu começo a pensar e se eu lembrar de pessoas que sejam relacionadas, seja interessante falar, trazer para vocês, eu indico. Mando para vocês, mando para a Faline, mando para vocês. Que bacana, eu ia falar justamente isso. A hora que você tiver algum evento, ou alguma pessoa, ou algo que possa nos ajudar, lembre de nós estamos aqui. Né? Lembre de Lages, lembra da Faline, do Leandro, da Maria, Savana, Tâmara, todo mundo. E a gente está aqui ávido por receber essa chuva, né? A gente está buscando sempre buscando, e tem um momento que a gente fica estagnado, assim, e já não sabe mais onde ir, o que buscar e de que fonte beber, né? Começa a ficar estranho. Então, qualquer sugestão não é bem-vinda. Legal. Eu acho que, assim, o caminho é o mesmo para todo mundo, assim, não muda muita coisa. Eu acho que o caminho da startup é o mesmo, não aqueles frameworks, aqueles... a palavra para framework, mas é um modo de trabalhar, né, plataforma de trabalho. A forma que a gente cria uma startup ou pensa numa startup é o mesmo para todo mundo. Acho que o livrinho do Startup Enxuta, ela responde, né, muito bem para todos os negócios, né? Então, talvez mais do que recomendar pessoas, eu acho que recomendar material para leitura, acho que seja interessante, assim, algumas coisas que inspiraram. A Startup Enxuta, até hoje eu não consegui ler, não terminei de ler Startup Enxuta, mas eu já li tanto sobre que grande parte, ou todas as conversas que a vida do empreendedorismo, ela parte desse framework. Então, Startup Weekend é baseado nisso, todas essas atividades, ela é baseada na Startup Enxuta. Então, a Startup Enxuta é um livro para se ler, né? O Peter Thiel, que é do 0 ao 1, é um livro para se ler, para entender o que é uma disrupção, o que realmente é uma disrupção, e que, às vezes, não precisa de disrupção também para ter uma startup, mas a disrupção realmente está na essência da startup. Um outro livro que eu acho que abriu muito minha cabeça, e que, quando a gente estava conversando sobre estar estável ou se mover, né, isso de o sistema jurídico, a nossa atividade, ou se acomodar, é totalmente contra o que a gente está vivendo, né, que é o do Thomas Friedman, que é um jornalista do New York Times, que o livro foi indicado pelo Luiz, inclusive, foi uma das primeiras leituras que eu fiz, que é Obrigado pelo Atraso. Não sei se eu já falei para a Faline nesse livro, acho que para o Luiz eu falei. Obrigado pelo Atraso. É um livro de um jornalista que ele faz uma leitura sobre a tecnologia, sobre como as tecnologias estão acelerando e como a gente está parado e como não existe estabilidade, como existia estabilidade dos nossos pais, que entravam numa empresa e saía depois de 30 anos, 40 anos aposentados. E como hoje não existe essa estabilidade, a estabilidade que a gente vai ter que buscar é uma estabilidade dinâmica, porque o conhecimento, a curva de conhecimento, em essência, ela duplica, né, a lei de Moore, a capacidade de processamento, e com base nisso, o conhecimento, ela duplica a cada 2 anos, então isso é exponencial, que é 2 vezes 2 vezes 2 vai sendo exponencial, e a nossa capacidade de aprender é linear. A gente vai estudando,
mesmo que a gente passe o tempo todo estudando, a gente vai aprender de forma linear. Então, vai haver, já existe um gap, né, entre todo o conhecimento que está sendo produzido e aquilo que a gente é capaz de aprender. E se a gente ficar parado, a velocidade desse gap é muito grande, né? Vai aumentar muito a velocidade dessa diferença entre da nossa atualização e o que está acontecendo. E aí ele fala que nós temos que buscar uma estabilidade dinâmica, que é não parar nunca, para tentar reduzir o aumento dessa distância, porque a distância ela vai haver. Já ultrapassou e vai haver essa distância, o conhecimento em relação ao que a gente sabe. Mas se a gente buscar essa estabilidade dinâmica, que é das coisas que a gente tem que aprender a lidar, a gente consegue reduzir essa diferença. Isso ele é até filosófico, assim, ele responde a muitas questões hoje que a gente está vivendo, inclusive na esfera política, assim, o saudosismo, como antes era bom, como hoje está ruim, como vem na minha leitura um pouco dessa dificuldade de a gente acompanhar as coisas e achar que a coisa está, quando a gente se diferencia, ou se distancia do que está acontecendo, querer se apegar àquilo que a gente tem conforto. Então, essa leitura eu recomendo fortemente, porque ela é transformadora também, não nos traz respostas, não nos acalma, mas nos ilumina para saber o que a gente está sentindo e o que a gente tem que fazer, ou como é que a gente tem que seguir, né? E tira a gente desse conforto, essa comodidade, né? Esse conforto que acho que vocês fazendo isso já é demonstração de que vocês estão buscando esse conforto, essa comodidade, né? Isso, é sair dessa zona, né? É justamente essa zona de estagnação, de conforto que nos destrói, né? A gente precisa sair dela antes que ela nos destrua. A gente tem que buscar um novo e com equilíbrio para também não perder o caminhar, né? Porque essa experiência é fundamental para o próximo ciclo, é sempre assim, né? Então a gente acho que aprende e vai para o próximo ciclo, aprende e vai para o próximo ciclo, essa é a vida, né? Eu posso indicar o Thomas Friedman e o livro dele como uma... deixa eu até mandar aqui o link. Bacana. Uma leitura indispensável. Nossa, Glauber, a gente podia ficar conversando na hora do almoço, né? Tá tão bacana. Tô aqui refletindo. Olha, foi muito bacana. Pena que já são 10h15, eu preciso liberar o pessoal. A galera já precisou sair da reunião também, que pena. Mas ficou gravado, então quem não conseguiu ficar até o final e quem não conseguiu participar vai poder ouvir depois também essa conversa tão valorosa, né? E não sei, mais alguém tem alguma dúvida para o Glauber? Ele possa responder agora. Faline, tu tirou todas as tuas dúvidas que tu não conseguia tirar? Precisou da reunião para conversar com o Glauber para tirar as dúvidas oficiais. Gente, eu fico à disposição de vocês, seja LinkedIn, seja outras conversas. Na verdade, não consegui falar muita coisa, porque eu sou enrolado e não tinha parado para pensar o que vocês queriam, não parado, mas eu não sabia muito qual era a pegada, quais eram as dúvidas, mas dá para um outro momento, se quiser falar sobre alguma coisa específica, sobre acelerações, sobre a vivência que foi conversar com pessoas diferentes, de vários negócios diferentes, né? A gente participou de 3 acelerações até hoje já, do BNDES Garage, o maior programa de aceleração do Brasil até hoje. Participou do Brasil Lab, que é uma outra aceleração só para GovTechs, e participou do Hack Brasil, que é uma competição de startups do Brasil também. E agora estamos inscritos para o Inovativa de Impacto, né, que agora ficou muito presente no último do Brasil Lab, ficou muito presente na startup, é uma startup de impacto, então nós buscamos melhorar o ODS 16 da Organização Mundial de Saúde, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da Organização da ONU, quer dizer. Então, seguimos trabalhando para tentar
tornar a coisa um pouco melhor do que a gente encontrou, né? E a ideia de fazer startup é isso, né? Eu conseguiria ajudar o Tribunal de Justiça de alguma medida, sempre tentando inovar lá dentro, mas a startup me permite ajudar mais tribunais e gerar mais valores, entregar isso para muito mais jurisdicionados no final, que é o nosso, que a gente está tentando impactar, né, o cidadão brasileiro, no fim. Que bacana. Obrigado, Glauber, aí da participação também. E quanto às dúvidas, o bom é que a gente, numa reunião dessa, sai com mais dúvidas do que entrou, né? E isso que é o grande que nos traz a evolução, né? Então, as próximas dúvidas, quem sabe a gente vai sanando nas próximas reuniões aí. Estou à disposição, gente. Quando vocês quiserem conversar sobre alguma coisa, em geral, eu gosto de dar pitaco. Então, se vocês quiserem convidar para conversar sobre coisas em geral, para assistir, ouvir, eu estou à disposição de ouvir e dar pitacos aí. Legal, quem sabe a gente marca uma conversa com a Carol, com o Glauber e vamos botar para ferver. Aí a gente vai ficar só como ouvinte, pensa. Aí não vai ter vez para nós falar. E o Glauber não fala, né? Ele fala que não fala. Ele não fala, não, ele não fala. Não, mas quando ele encontrar, obrigado. Mas quando ele encontrar a Carol, ele vai ver o que é falar mesmo. Glauber, Carol é uma amiga nossa, né? Que a Faline nos trouxe. E ela fala mais que você, cara. Ela fala pra caramba. E ela fala com sotaque exótico para nós, né? A gente está aprendendo vários ditados com ela, de ditos populares lá do Nordeste, bem, bem bacanas. Mas a gente pode fazer essa interação um dia, eu acho que seria bem válido. Nossa, mas eu preciso agradecer. Muito, muito obrigada, Glauber. Sinta-se próximo do Nejur em Lages, já porque Faline e Leandro estão no grupo conosco, mas também porque você é acolhido, você faz parte do judiciário, você pode ser um dos nossos integrantes, inclusive, se você quiser, tá? Venha sempre nas nossas reuniões também, já que são online, é só conectar, terça de manhã, estou entrando, quero ir no Nejur hoje, o que vocês vão falar hoje? Venha, né? E a gente está de portas abertas para você, para suas ideias, e realmente agradeço por dispensar esse tempo da tua vida e vir nos ajudar a tirar as nossas dúvidas, mesmo que tenha sido uma conversa sem pauta, é realmente uma conversa e atingiu o objetivo no momento que você nos contou a sua história. Então, venha sempre, muito obrigada, e fale com a Faline também, tá? Que a gente estava intrigado, não, brincadeira. Fiquei preocupada que a Faline não parava para falar com você. Não, fique tranquila. É que eu não deixo ele falar, entendeu? Quando ele quis dizer, eu não falo com a Faline, é porque eu não deixo ele falar. Esse grupo da família deve pegar fogo. Não está correndo. Que bom, que ótimo, então. Sintam-se todos abraçados, muito obrigada. Obrigado. E vamos tentar, nós estamos tentando empreender, estamos tentando sair da caixa aqui, e eu tenho certeza que uma hora a gente vai conseguir. E juntos a gente consegue bem mais fácil. E quando quiserem, só, eu não sei se vocês têm algum grupo que vocês combinam as pautas ou falam sobre o que vão conversar. Sim, temos. Eu posso participar de vez em quando, e acho que se eu posso dar de give back é tentar dar algumas dicas do que a gente ouviu. Nem tudo a gente fez, mas do que a gente ouviu que as empresas fizeram para enfim, validar o processo de startup mesmo. Identificar a dor, validar a dor, identificar fazer MVP, o que é MVP, como é que se produz MVP, os vários tipos de MVP, colocar na validação, validar o MVP, né? Tudo isso, essas conversas acho que são interessantes, e talvez pela experiência desses 1 ano e pouco participando de programas e vivendo as dores na startup, eu possa contribuir, porque talvez esteja à frente nessa jornada empreendedora do que algumas iniciativas que estejam começando, e estejam para começar. Então, eu me prontifico a conversar sobre isso e discutir, enfim, estou à disposição, é só me
mandar mensagem, a gente conversa ou participa da reunião, enfim. Então, tá bom, muitíssimo obrigada por isso também. Legal. Então, obrigada, um abraço. Tchau. Bom Obrigado. dia a todos. Beijo. Até. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.